Senador Cid Gomes, hoje retornando aqui ao Parlamento Cearense, especificamente aqui à presidência. Eu não tinha visto isso em agenda oficial com o Evandro depois da eleição dele para prefeito de Fortaleza. Um aliado, um amigo, podendo retornar a essa casa hoje, para esse momento. Final de ano, entrando em recesso, mas o senhor esteve em umas pautas muito importantes. Final de ano em Brasília tem as chamadas pautas bombas, né? Nos fala um pouco nessa manhã, Diário Vale do Ceará, TV e Rádio Educadora. Bom dia, senador. Bom, até que não tem muita pauta bomba no sentido de bomba pro executivo pagar a conta, é assim que chamam, pelo menos é o tradicional disso. O legislativo faz leis que vão se transformar em muitas despesas sem previsões orçamentárias. Não é o caso, não. O Senado tem tido uma postura assim, muito sóbria, tem compromisso com as finanças, com a matriz fiscal do país. Nós vamos ter ainda ao longo desses dias, hoje mesmo está sendo votada a regulamentação da reforma tributária. É uma reforma que será feita em etapas e ontem era uma lei, essa regulamentação, que trata só de 2 ou 3 impostos, o CBS, o IBS e esse imposto sobre supérfluos. Foram apresentadas mais de 2.300 emendas, né, ao texto. E tinha algumas questões que eram de interesse aqui do Ceará, de projetos cearenses, entre as quais a ZPE, e eu fiquei lá até que as coisas conseguissem ser introduzidas no relatório. Vamos ter algumas outras matérias também que dizem respeito aqui ao Ceará. O André Figueiredo aprovou na Câmara e está no Senado, eu já relatei na Comissão de Educação, e está a pedido de urgência. Se Deus quiser, na próxima semana vai ser votado um projeto que declara patrimônio cultural todas as barracas da Praia do Futuro. Essas barracas, a gente sabe, vivem sofrendo aí ameaças de despejo e tal. Com essa medida, isso passa a ser respeitado e um patrimônio cultural. Então eles vão ficar mais tranquilos para trabalhar. E vamos ter muitas outras matérias. Fim de ano é sempre corrido. E com relação à economia, o pacote do Haddad, uma avaliação do senhor hoje do Parlamento, o Senado e a Casa, tendo em vista que Arthur Lira disse essa semana que o governo não tinha voto, o governo Lula não tinha voto para aprovar as principais pautas. Olha, assim, eu lamento profundamente, primeiro, as prioridades que se dá, né? Qual é a previsão de redução de gastos com essa pauta que muito pouco provavelmente será votada na Câmara, muito menos no Senado. Nós temos uma semana praticamente, a semana que vem. E o clima que eu vejo na Câmara é um clima muito mais de hostilidade em relação ao governo do que no Senado. O Senado é uma casa mais tranquila. Mas você vê o seguinte, faz-se esse esforço danado, ou se propõe esse esforço danado para reduzir 50 bilhões do orçamento daquelas despesas que são despesas para fazer a estrada, para pagar o Bolsa Família, para melhorar a educação, para melhorar a saúde. E ontem, num ato só, numa sala fechada de Brasília, se reúnem os diretores do Banco Central e aumentam a taxa de juros, a Selic, em 1%. Passou de 11,25 para 12,25. Sabe quanto é que significa o custo que o Brasil vai ter por conta desse 1% que foi aumentado na taxa de juros? 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais, esses 12 ou 13 burocratas do Banco Central resolveram por unanimidade aumentar a taxa de juros. Isso é que é criminoso, né? Isso precisa ser denunciado. Infelizmente, a política brasileira ela está assim, dividida entre questões que não são essenciais para a população e que acabam colocando famílias contra famílias em questões que são religiosas. Essa história de aborto, não aborto, isso é uma questão religiosa. Cada um deve ter a sua opinião e deve ser respeitada. Se for precisar de uma lei, se faça um plebiscito e o povo decida por maioria. Isso não é questão para dividir pessoas. Essa coisa de legalização de drogas, também isso não é a política essencial. Isso preocupa meia dúzia de pessoas, né? E esses debates esdrúxulos ficam tomando conta e a gente deixa de discutir o essencial.
que é isso, uma medida, 12 pessoas, são 12 pessoas do Banco Central, se reúnem, decidem que o juro vai passar de 11,25 para 12,25 e isso fará com que o Brasil gaste no ano que vem, ou nos próximos 12 meses, mais 50 bilhões de reais. Isso aqui é um absurdo e precisa ser discutido, as pessoas precisam se apropriar dessas informações. Cid, Fortaleza, Evandro, a partir de 25 e o senhor a partir de 26. Comenta-se que o senhor trabalha, tendo em vista que a maior liderança hoje individual entre prefeitos ainda é a de Cid, que o senhor reúne o maior número de prefeitos na base da sua aliança. 26 nós teremos o senhor de volta ao Senado ou compondo para uma candidatura ao governo, numa articulação e numa própria aceitação da base do governo, irmão? Olha, deixa eu dizer uma coisa, eu não tenho vaidade, eu gosto de política e vou fazer política no sentido de trabalhar pelas pessoas, para a gente ter um país melhor, um estado melhor, as nossas cidades serem melhores. Pode ter certeza que eu vou trabalhar enquanto tiver vida. Agora, mandato, eu sinceramente não tô ambicionando isso, não tenho preocupação com isso. Eu acho que o meu trabalho agora é muito mais de estimular novas lideranças, de apoiar lideranças, de ajudar as pessoas pessoas boas que ingressem e os que são bons, que permaneçam na política. Para satisfazer a vaidade, eu tenho até uma brincadeira, que assim, eu sou posso dizer, o maior governador e posso dizer o maior líder político do estado do Ceará. Sabe por quê? Porque eu tenho 1,84 m. O Camilo tem 1,82 m, o Ciro tem 1,82 m, o Tasso deve ter 1,70 m, o Evandro tem 1,70 m, o Almano deve ter 1,70 m, enfim. Então, eu não estou ligando, sinceramente, para ser o bambambam, não. Eu estou me dedicando àquilo que eu acredito, que é militar na vida pública para melhorar a vida das pessoas. É nisso que eu acredito e é isso que eu me dedico. O convite de Isolda por Camilo para voltar ao Ministério, ela não quis. Ela conversou com o senhor sobre esse tema? Não conversou não, isso é uma coisa... Eu estou sabendo, eu já tinha ouvido notícia na imprensa aí, mas isso é uma coisa entre ela e o Camilo. A relação... Não tem muito o que comentar em relação a isso. Para a gente finalizar, a relação Cid, a relação Ciro, seu irmão. O Ciro é meu irmão, meu querido irmão, a gente tem tido... Em termos políticos, há a possibilidade de uma nova aliança? A gente tem tido divergências, eu estou sempre disposto a conversar, né, com todo mundo, muito mais ainda com o meu irmão, que sempre foi minha referência, que eu quero bem e que nada fará com que eu deixe de ter o amor, o respeito que eu sempre tive e continuarei tendo por ele. Se a gente estiver em campos políticos opostos, fazer o quê, né? Mas, sim, o respeito, o carinho, a fraternidade continuarão sempre presentes. Sobre a saúde de Lula, o que é que o senhor comenta? E realmente ele terá forças para vir realmente para a sua reeleição? Ele parece que já sinalizou em alguns momentos que não quer. E há quem diga que a base dele, o PT, quer que ele realmente seja o candidato. Como é que o senhor vê essa situação para 26? Olha, vamos separar uma coisa da outra. Óbvio, a gente se preocupa com a saúde das pessoas. O Lula é um grande líder, é o maior presidente, maior e o melhor presidente da história brasileira, só pelos seus 2 mandatos passados. E estando do lado ou estando contra ele, eu jamais deixarei de reconhecer, como reconheço também que o Tasso ao longo dos anos, a maior liderança política do Ceará, porque ele que ocupou foi 3 vezes governador, 3 vezes governador, nenhum cearense foi 3 vezes governador, foi 2 vezes senador, nenhum cearense foi 2 vezes senador. Então, essas coisas a gente tem que reconhecer, estando do lado ou não estando. Eu acho que isso é justiça que se faz, até para a gente ser coerente. Então, o Lula, para mim, é o maior presidente da história do Brasil. Eu, no lugar dele, não teria sido nem candidato agora, porque ele jamais fará um mandato que supere os 2 mandatos que ele fez no passado. Então, ele saiu do 2º mandato com 85% de aprovação e, a meu juízo, não conseguirá, seja nesse mandato ou num próximo, se ele vier a ser candidato e reeleito, ter um percentual, até porque o país hoje está muito polarizado, muito dividido, e ele não vai conseguir essa polarização. Mas vamos separar as coisas. Saúde do Lula. Eu procuro me informar. Eu tenho um amigo de infância, que é um grande neurologista, e que ontem mesmo me explicou
o que é que acontece? O Lula, as pessoas, todas as pessoas, quando vão ficando mais velhas, o cérebro vai diminuindo a sua ocupação na caixa craniana, aqui nos ossos do crânio. Fica um espaço, vai criando um espaço e esse espaço vai aumentando. À medida que você vai envelhecendo, o cérebro vai diminuindo. Então, pessoas numa idade mais avançada têm mais facilidade com movimentos bruscos, dá uma balançada no cérebro. Quem é mais novo não tem esse problema, mas uma pessoa de mais idade, se dá uma balançada brusca, o cérebro dá uma balançada dentro da cabeça. O Lula foi uma queda grave, ele estava no banheiro, sentado no banquinho, e cortando as unhas, e aí foi mudar o pé, uma coisa assim, e o banco afastou, e ele bateu aqui as costas, quase a nuca aqui, numa quina de uma banheira. Isso feriu, abriu uns pontos, mas não é isso aí que é o problema. O problema é o seguinte, na hora que ele teve essa queda, essa batida, o cérebro se mexeu dentro da caixa craniana. E aqui na frente, essa mexida começa assim, os vasos, as artériazinhas, são muitas, se distanciaram da camada que envolve, e isso causou um rompimento assim, muito pouquinho no primeiro momento, que foi ali soltando o sanguezinho e o organismo vai encapsulando. E ele vinha fazendo esse acompanhamento, porque todo médico neurologista sabe disso, do risco que uma pessoa idosa, uma pessoa de mais idade, tem quando tem uma batida no cérebro. E então, de uma hora para outra, esse vazamento aumentou. E aí isso provocou uma dor de cabeça, ele fez uma primeira cirurgia, que é abrir aqui assim e tirar esse coágulo. Mas é possível, ou fica na literatura médica e tal, é passível que isso aconteça outras vezes. Então, para evitar que isso volte a acontecer, eles vão, isso é uma cirurgia simples, vão colocar um catéter, me perdoe, eu não sei os nomes específicos, mas vão colocar uma coisa na veia, vai até lá em cima e cauteriza, dá uma cauterizada dessa artéria, para que ela fique obstruída e não gere mais. Então, é uma cirurgia simples e, se Deus quiser, muito brevemente ele vai estar aí. E a decisão de ser candidato ou não vai ser uma decisão daqui a 2 anos. Né? O importante é que a gente possa ter alternativas e... O senhor se proporia para essa alternativa, já que Ciro não quer? De maneira nenhuma. Eu enfim, já estou... Sou novo ainda. Não, sou nada, eu tenho 61 anos. Essa é a idade já de se aposentar. Né? A idade de se aposentar. Um abraço, senador. Deixamos para as suas considerações. Obrigado a você. É sempre bom dar entrevista para quem faz perguntas inteligentes. Ajuda o entrevistado. Obrigado.